Olá, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir a minha segurança com equipamentos de proteção. Então eu coloco as luvas, é importante que elas sejam maleáveis e bem confortáveis, né? Que eu estou colocando luvas de silicone. Agora vamos para as máscaras. As máscaras são muito importantes. Elas deverão ser para proteção de partículas sólidas, poeiras ou pós, e não para gases, tá? Isso é muito importante, esse detalhe. Agora vamos aos corpos de teste. Aqui eu separei 5 corpos de testes. E é importante que eu garanta a limpeza, que eles estejam bem limpos. Então eu venho com uma esponja, com água, aperto, retiro o excesso e passo nos corpos de teste, garantindo a limpeza. E aí eu repito esse processo com todos os outros corpos de testes. É importante que que ele não absorva muita água, apenas o suficiente para que ele esteja limpo, permaneça limpo. Então eu faço isso com todos os corpos de teste. Agora, é sempre importante garantir a limpeza do local onde eu estou trabalhando. Agora eu vou anotar a receita. Eu faço isso com uma caneta, marcador permanente no potinhos de plásticos, né? Então eu anoto toda a receita. Então é 60 nefelina, 20 frita 3110, 10 colemanita e 10 sílica. Feito isso, eu venho agora para a pesagem. As balanças, eu uso essas balanças comuns mesmo, que você encontra em qualquer local, e eu garanto a calibração com esses pequenos pesos que a gente encontra no Mercado Livre mesmo, você compra. Então tem ali de 50 gramas e de 10 gramas. Eu coloquei, pesei e vi que a balança estava de acordo. Calibragem perfeita. Agora eu posso realizar os testes. Então eu venho, primeiro ingrediente, eu coloco no meu pote mesmo, ligo a balança, taro, faço a tara e inicio a pesagem. Então agora vamos separar 60 gramas de nefelina cianita. Lembrando que essa é a receita da minha base pura, tá? Ela fica sempre transparente. Então vamos separar lá. 60 gramas de nefelina, separei. Eu venho agora e marco o ingrediente que eu já pesei. Isso é muito importante porque como todos os ingredientes são brancos, é para que eu não possa me confundir, né? Então agora é o segundo ingrediente. O segundo ingrediente eu já faço num potinho separado. Por quê? Porque caso eu ponha mais, eu consigo retirar com segurança, tá? Então o segundo é 20 gramas de frita 3110, acrescento no pote principal e assim eu vou fazendo todos os outros processos. Anoto, né, para garantir que já foi pesado e ali termino agora com a colemanita e agora com a sílica. Anotei tudo, tenho as 100 gramas da base, agora eu vou pesar a água. Esse processo é muito importante, talvez um dos mais importantes. E é muito necessário que eu anote todos os processos, toda a pesagem da água. Então eu estou ali, inicialmente eu coloquei 70 gramas de água, coloquei e tampei. Eu não misturo pó a seco, eu faço esse processo, tá? Isso é muito subjetivo, porque quando eu coloco água é quando o pó sobe. Então, eu primeiro coloco a água, tampo, para depois bater a mistura. Eu não misturo pó a seco, para evitar que suba muito pó. Então, eu vou e bato bastante com esse mixer, que é um mixer de leite. Apenas o Black Decker funciona, tá? Os outros geralmente não batem tão bem. Então, eu recomendo Black Decker. E agora eu vou pesar a densidade. Então, eu venho com uma seringa, pego uma quantidade ali, mais um pouquinho que 10 ml e vou colocar na proveta. Ligo a balança, peso, ponho a proveta e vou pesar agora 10 ml. Então, eu coloco ali, né, a proveta tem marcação, coloco ali 10 ml do meu esmalte e vou pesar. Anoto o resultado para saber quanto tá. No caso aí deu 1,5.
a gravidade específica ou densidade relativa, mas eu quero trabalhar com 0,4 nessa base. Então, eu vou colocar mais um pouco de água. Então, eu venho, peso mais, no caso, eu coloquei mais 10 gramas de água. Repito o processo, jogo no esmalte e bato. Faço todo o processo novamente. Dúvidas em relação a como medir a densidade? Na pasta testes, você encontra um vídeo lá e uma explicação textual sobre como fazer. É bem simples o processo. Então, agora que eu já deixei meu esmalte 1,4, eu vou pegar meu pincel. Eu gosto muito de trabalhar com pincéis mais largos, né? Mais chatos e largos. De preferência do tamanho do teste. Do tamanho dos corpos de testes. Então, vou lá, dou uma mexidinha, né, na minha base. E agora, eu vou anotar no pote, no próprio pote mesmo, a quantidade de água ou a minha gravidade específica que eu coloquei no meu esmalte. No caso, 1,47. Gravidade específica é um termo da mecânica dos fluidos ou densidade relativa. Eu gosto mais de falar densidade relativa. Tá bom? Acho que fica mais claro. Limpo, né? Costumo deixar muito bem limpo para evitar pó. E aí agora eu vou fazer o meu marcador. Então eu coloquei 50 gramas de óxido de ferro, mais 50 gramas de água. Isso fica bem opcional, eu gosto dessa forma. E venho batendo e depois eu coloco um pouco de espessante. No caso eu uso o veículo hidrossolúvel da Rise. Aí eu coloco um pouco, venho e bato mais uma vez. E pronto, temos aí já um marcador para que possamos anotar nos corpos dos testes. Tome cuidado para não espirrar, né? Ali espirrou um pouquinho, mas tudo bem. E agora eu vou anotar, né? Então eu anoto o nome da base, 1, 2, 3, 4, 5, porque no caso eu estou fazendo 5 corpos de teste. Agora, quando eu fui misturar, eu percebi que a base decantou muito. Os ingredientes desceram. Isso provavelmente por causa da alta sílica e frita. Então, eu resolvi colocar mais espessante também na minha base. Esse processo para testes não é necessário. Apenas quando você percebe que os ingredientes estão decantando, tá? Eles ficam no fundo do pote. Então, aí eu coloquei o veículo hidrossolúvel do Rise na base também. Alguns processos não precisam ser feito isso. E agora eu vou iniciar a minha esmaltação. Então, eu mexo bem, deixo bem cheio o meu pincel, né? E aí eu venho passando delicadamente. Observem que uma boa camada de esmalte ficou em suspensão, né? Foi colocado no corpo de teste. E agora eu espero ele secar. Ele vai perdendo o brilho, né? A partir do momento que ele vai perdendo o brilho, ele vai sendo absorvido pelo corpo de esmalte. Então, você vê que ele já perdeu o brilho, que ele já foi absorvido. Agora eu posso fazer a segunda camada. A segunda camada eu não vou fazer no corpo todo como na primeira. Eu vou fazer apenas em 70% do corpo de teste. Então, eu tiro um pouco o excesso, encharco o meu pincel e faço apenas 70% do corpo de teste. Né? Então, tá vendo que ele tá brilhante, ele tá molhado. Rapidinho, o corpo de teste vai absorvendo e ele vai secando. Então, agora, misturei e venho colocando a terceira camada apenas na pontinha. Né? Tá vendo? Ele tá brilhante, tá molhado. Rapidinho, o corpo cerâmico já vai absorvendo e o esmalte já vai secando. É importante que você faça a segunda camada apenas quando estiver seco, mas também é importante que não demore muito tempo, porque senão pode favorecer o aparecimento de furinhos, certo? Então o processo tem que ser tem que ser mais rápido. Agora eu tenho um corpo de teste com 1, 2 e 3 camadas. Agora eu repito todo o processo limpo, né?
e venho agora acrescentando o óxido, no caso de níquel, que vai me dar a cor. Então, é 1% de óxido de níquel. Coloco o óxido corante na minha base, com todo o cuidado do mundo para não levantar muito pó. Lembrando que tem que ter a máscara, proteção. Misturo um pouco com o mixer e repito todo o processo. Lembrando que quando eu vou passar o esmalte, eu carrego uma porção de esmalte no pincel, junto com o pincel. O pincel geralmente ele tem que estar encharcado de esmalte. É muito importante em todo o processo que eu esteja sempre mexendo muito bem. Sempre antes de pincelar, eu adquiri o hábito de mexer a minha base. Agora eu vou começar a iniciar o terceiro teste com mais 2%, 4% de opacificante. Então, neste caso, eu estou usando o titânio. Então, eu separo mais 4% de opacificante e repito o processo. Coloco na base, misturo um pouco com o pincel e agora eu vou para o mixer batendo. Limpo ali, né? Caso caia algum resíduo de esmalte, isso é muito importante. Não pode ter nenhum tipo de esmalte na parte traseira, porque essa placa vai ficar deitada. Então é muito importante que eu limpe qualquer excesso de esmalte. Agora eu vou iniciar meu quarto teste, onde eu vou acrescentar mais 2 gramas de titânio. No caso aí está totalizando 6 gramas de titânio, que equivale a 6% da base. Então, no meu pote matriz, já está acumulando 1% de níquel, mais 6% de titânio. Repito todo o processo. Agora o último teste, aonde eu vou acrescentar mais 1 grama de níquel. Totalizando aí neste último teste com 6% de titânio, mais 2% de níquel total. Então, agora eu finalizei, né? Dou uma limpada, porque é sempre importante trabalhar num lugar muito limpo. E agora todos os pincéis que eu usei, todas as ferramentas, eu vou colocar em um balde para que ele permaneça ali por um tempo, para que eu possa tirar o excesso e não derramar na pia, né? Venho limpando ali os testes. Esse balde com água, ele vai decantar e depois eu vou conseguir separar o mais grosso, né, da limpeza dos esmaltes e dos instrumentos. Aí agora eu venho nesse suporte, organizando meus testes. É importante que eles fiquem em pé, para que eu possa observar o escorrimento.
Nestes suportes de caulinho eu consigo aproveitar e colocar dos dois lados, por isso que é importante que a parte de trás esteja bem limpa. Agora eu aguardo a secagem, né, e levo para o meu forno. Vamos ver os resultados.